Voltamos, Brasil! Gente, vamos falar de um assunto agora muito legal, muito legal. A poderosa da Mônica Carrajo Ibar, taróloga, terapeuta holística, tá? E essa maravilhosa, hoje a gente vai falar sobre uma constelação familiar. Gente, constelação familiar, eu sei que tem ajudado tanta gente em tantas coisas. E nós vamos entender, aprender com ela um pouquinho o que é a constelação familiar, quando que é usada, quem pode fazer, quem está apto. Bem-vinda! Bom ter você aqui. Uma delícia estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada a você. Boa tarde para todos, né? Boa tarde para todos. Então, constelação familiar é algo que mudou a minha vida, sabe? Realmente foi um divisor de águas. Quando eu sempre comento isso, que quando eu entendi, quando eu tive a primeira percepção de que amor existe ordem, que amor é baseado em lei, isso fez um boom dentro de mim. E eu falei, como assim? Afinal de contas, a gente tem uma ideia de que amor é amor e você sente isso, ponto. Mas a hora que você percebe que existe leis para que a gente se relacione de forma amorosa, com equilíbrio, isso muda tudo. E a constelação familiar, eu vejo e eu entendo como uma filosofia de vida, sabe, Nani? Porque praticar essas ordens de amor muda a tua ideia sobre você e sobre teu entorno. Vamos explicar aqui, nós temos os bonequinhos para quem está em casa entender um pouquinho do que é a constelação, tá, gente? Esses 3 bonequinhos significa quem? Existem vários tipos de trabalhar a constelação, né? Aqui eu trouxe os bonequinhos porque aqui fica melhor para a gente poder entender. Pode ser para o trabalho também? Sim. Então vamos fazer do trabalho aqui, só para dar um exemplo. Eu, Santos e a Dai... Só para o bonequinho, só para a gente entender. Vamos imaginar você, o Sandro e o Santos e a Dai. Cada um tem uma personagem, né? Tô aqui muito na imagem, tá? Vamos imaginar que a Dai, ela tenha um papel menor dentro de uma hierarquia. Ah, tem mesmo, porque o Santos manda demais ela. Você já está acertando a constelação. Vamos alinhando, já vai fazendo valendo para alinhar isso aí. Vamos fazendo para alinhar. É muito importante que as hierarquias dentro do trabalho estejam em harmonia, né? Então, vamos colocar você e o Santos aqui em harmonia, com café e tudo, hein? Esse café tem que melhorar só a qualidade, mas tudo bem. Vocês estão em harmonia. Se esse triângulo estiver ok, ele está... todo mundo entendendo quais são as suas funções, qual é a sua ordem. Mas imagina... E quando está no desequilíbrio? Exatamente. Imagina que em um determinado momento, você e o Santos começam a se desentender. A Dai começa a fazer um papel de intermediar vocês dois. Então, ela sai do equilíbrio, do triângulo de equilíbrio de hierarquia, e ela toma um outro papel aqui, um papel de intermediar. Isso faz com que, obviamente, vocês dois vão se distanciando e ela vai adquirindo funções que não são dela. Essa já é uma quebra da ordem de amor. Essa já é uma quebra, porque cada um precisa pertencer ao seu lugar, aonde... Se você quiser perceber e entender algo melhor, imagina um pai e uma mãe. Sim. Imagina um pai, uma mãe e um filho. Imagina esse pai e a mãe começando a brigar e o filho entra no meio. Ele começa a ter peso que não é dele. E imagina que com o passar do tempo, imagina você, o Santos, enfim, com o passar do tempo, o Santos começa a se distanciar e vocês começam a se relacionar melhor e o Santos então sai do sistema. Vocês eliminam, vocês tiram o Santos do sistema, da jogada. Um pai se separa da mãe. A mãe e a filha se tornam então tomando uma função aqui muito maior.
Só que, mesmo que o pai saia, mesmo que o santo saia, o espaço, o campo morfogenético dele existe. Continua. Automaticamente, a Dai ou esse filho começa a ter características parecidas com a do pai ou com o dos santos. É quando a mãe olha para o filho e fala assim, você está parecendo o teu pai. Entende? Então, a constelação diz que tudo que a gente exclui, retorna. Isso é uma coisa rápida? Qual é o tempo? Só para entender. Olha só. Porque o tempo é uma palavra que não define, mas só para entender as pessoas. O meu trabalho com a constelação, quando eu abro um trabalho de constelação, a gente cria um campo morfogenético aqui, ó. Um campo morfogenético significa que aqui tem um campo de memória. Esse campo de memória precisa ser harmonizado em toda a ancestralidade. Por isso que tem todos aqui, né? Que você vai... Exatamente. Vai até que geração? Até uma sétima geração. A gente consegue. Imagina, eu costumo dizer que o trabalho de constelação é parar de deixar cair os dominós. Imagina aquele joguinho de dominó que vai caindo, sabe? Tuf, 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 tuf. Se a gente não trabalhar lá atrás, esses dominós continuam caindo. Então, a constelação vai fazer com que esses dominós parem de cair. Então, ele equilibra toda a ancestralidade e, obviamente, a descendência. Porque hoje as pessoas buscam muito para fazer, para ter um equilíbrio familiar também, né? Muito, né? Exato, muito. E é muito sério isso. E mesmo o ente querido, a pessoa não participando, não querendo participar, a gente pode constelar. Exato. Porque aqui, esse filho começa a ter os mesmos dramas do pai. O pai foi excluído. Esse filho começa a ter os mesmos dramas. Então, esse pai tinha uma dor de cabeça, esse filho começa a ter. Esse pai tinha um problema financeiro, esse filho começa a ter. Então, por quê? Porque existe um campo de memória. Existe um campo de memória. Nós somos herdeiros do nosso passado. E tudo que está acontecendo... Confirmou, já piscou o negócio aqui. Tudo que está acontecendo lá atrás, a gente só está reverberando. E isso já está provado. Nós sabemos muito pouco da nossa história, né? Muito. A gente sabe muito pouco, gente. Por exemplo, todo mundo aqui, né? Você vai saber da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da bisa, no máximo da tata. Isso. Agora, sim, quem foi a tata da sua tata? Já parou para pensar? Já parou para pensar na origem, de onde você veio? Imagina aquela origem que de deu guerra. que deu problemáticas na família, problemas que vieram de guerra, sofrimento. Então você está lá atrás, o problema está lá atrás. Imagina seus avós que fugiram da guerra, eles têm uma característica de fugir. Isso vai reverberando na sua mãe, que vai tendo também uma característica de fugir de situações. Isso reverbera em você, que você também acaba tendo uma característica de fugir de situações. Então, assim, o que está acontecendo lá atrás, isso é campo morfogenético, isso é memória. Isso é campo de forma que existe nesse nosso sistema. E olha, tudo é sistema. O nosso corpo, a nossa respiração, o universo, é tudo esse sistema. A gente tem que ter um pouco de física quântica, né? Para entender, Exatamente. E aí, nesse campo morfogenético, a gente abre uma energia de física quântica. Então, nesse trabalho de constelação, a gente trabalha cognição, onde vocês, né, conseguem ver, conseguem entender um drama lá atrás. E quando a gente conhece, quando a gente vê, quando a gente tem a cognição, alivia demais as nossas sensações, os nossos sentimentos. A gente começa a entender por que está acontecendo determinada coisa. Então, cognição, física quântica,
onde passado, presente e futuro faz parte desse momento. Então, tudo que aconteceu lá atrás a gente consegue harmonizar através dessa força da física quântica, desse campo morfogenético. É um trabalho incrível. Quando eu começo a trabalhar com a constelação, eu inicio o campo, eu abro esse campo morfogenético, vocês vão trazendo situações, as coisas vão aparecendo, vão se colocando. No automático já vai aparecendo. Vai. O campo traz a informação para a gente, né? É muito visível isso, né? Você não precisa... Não é uma coisa que tem a ver com religião, com intuição, com espiritualidade, nada disso. É visível, você vê a energia, você vê o campo, você vê pai e mãe afastado, sabe? E ali, quando eu abro esse campo, eu não encerro a mesa, eu não encerro o trabalho enquanto eu não terminar, enquanto não harmonizar todo o campo. Como é feito esse trabalho? Quanto tempo? Você sabe que eu já fiquei com uma pessoa 8 horas. 8 horas? Eu já fiquei 8 horas. Tudo em uma sessão? Em uma sessão. Eu já fiquei 8 horas. Porque eu tenho um horário para início, mas eu não tenho horário de término. E você trabalha só com bonecos ou trabalha com as pessoas também? Não, eu trabalho só com bonecos. Porque se faz também com pessoas, né? Sim, existe com as pessoas, existe uma constelação que faz com pessoas, que são essas representações, existe uma constelação que faz com a água, existe constelação que faz online. Eu gosto, e para mim funciona muito bem, o presencial, os bonecos, porque é a sua energia que tem que estar se conectando aqui, sabe? E você precisa ver amiga, ressonância. E você precisa, por exemplo, do nome? Você tem que saber o nome dos avós, dos bisas, dos tatas? Não. Olha, é incrível, Nani, mas 90% das pessoas que eu atendo com a constelação conhecem no máximo a avó. No máximo. Tem pessoas que não conhecem o nome do avô, que não tem noção de quem era o avô paterno, entende? Então, assim, as pessoas estão extremamente reduzidas a um campo de visão muito limitado. E isso está reverberando na vida da pessoa. Isso está reverberando. A gente herda até quantas gerações que você acredita? Olha... Eu tenho curiosidade dos meus antepassados, né? A gente respeita, mas assim, a gente não sabe até onde. Eu tenho essa leve curiosidade. Olha, os estudos dizem, um grande exemplo desse campo morfogenético por exemplo, com a própria aranha, né? A aranha, ela vive sozinha, ela não tem ninguém para ensinar ela, mas ela sabe fazer teia, sabe? Então, o passarinho, o cuco, quando a passarinha bota o ovinho do passarinho, esse ovinho do passarinho é levado para um outro ninho. O cuco, o filhote passarinho cuco, é cuidado por um outro passarinho de uma outra raça. Ele é criado, tratado, alimentado longe dos pais, e quando ele está na fase adulta, ele instintivamente vai em busca do pai, da mãe, numa outra região, e ele traz as mesmas padrões do cuco. Então, assim, mesmo ele sendo educado, mesmo separado, mesmo sendo educado. Então, esses são esses campos de memórias, de campos morfogenéticos que a gente vive. Isso é a ciência, isso é biologia mostrando. Eu já fiz trabalhos de constelação que eu já peguei 5 gerações anteriores ainda reverberando na pessoa. Nossa. Imagina que é muito isso. Tempo, hein? Imagina que é isso, né? É aquilo que eu falei. Mas isso às vezes vai para o bem também?
Sim, né? Porque você pode mudar. Sim, Você pode mudar, que é um trabalho perfeito, né? Esse trabalho de vocês que consegue ir mudando e consertando onde estão os erros, né? Exatamente. A nossa função aqui é tirar o emaranhado, sabe? É a gente identificar esse emaranhado e tirar esse novelo. A gente trabalha baseado nessas ordens, nessas leis de amor. E essa lei de amor é a lei da hierarquia, a lei da ordem. Quem é o mais velho precisa ser o mais velho. Você quer ver um momento que a gente não consegue trabalhar essa ordem, né? É quando nós temos, por exemplo, aquela mãe tem um aborto na família, né? Ela abortou. Querendo ou não querendo? Querendo ou não querendo. Tá. Aconteceu um aborto aqui. Ok. Passou o tempo, nasceu o filho. Se esse filho não for e nele não tiver uma ordem, um lugar, uma hierarquia de ser o segundo filho, porque ele não é mais o primeiro. O primeiro foi o filho que teve um aborto. Se ele não for, se ele não entender que ele é o segundo filho, se essa mãe excluir esse aborto, essa criança que não conseguiu estar aqui, se essa mãe excluir, essa criança não tem pertencimento, não tem ordem. E ela vive, então, uma sensação de nunca estar no lugar, de nunca estar no lugar certo, de nunca estar fazendo o suficiente. É algo que ela não consegue muito bem explicar, a mãe não consegue explicar, ninguém consegue entender, mas ela não se sente no Aceita, tá no lugar. No lugar certo. E o que faz aí? A ordem. Constelação vai trazer essa criança para cá, a mãe vai reconhecer essa criança, vai fazer parte do sistema, porque veja, isso daqui foi uma exclusão. Você excluiu. Traz de volta para cá, traz de volta para o sistema familiar e aqui esse filho começa de forma emocional, instintiva, começa a se encaixar e se enquadrar dentro desse momento. Qual que é a parte mais difícil, Mônica, na constelação? Porque tem casos e casos, né? Mas para as pessoas entenderem. Casos e casos. Eu acho que a parte mais difícil e o que eu vejo são duas coisas. Primeiro, a exclusão. Quando realmente acontecem essas exclusões. Às vezes elas são extremamente conscientes. Às vezes esse filho magoou com o pai e exclui o pai da vida. A exclusão é muito dolorosa. Trazer de volta esse pai e esse filho conseguir se posicionar como filho é muito difícil. Porque normalmente esse pai é excluído, mas esse filho torna sendo um adulto. E ele acaba trocando os papéis. Ele acaba vendo o pai não como pai. Então, a exclusão para mim é muito difícil. As pessoas choram demais nesse momento de trazer de volta, de fazer esse momento de colocar cada um no seu lugar. É muito difícil. E é um trabalho lindo, né? Nossa. E é um trabalho muito interessante. Nossa. Constelação familiar, Mônica Carrajoibá. É isso que nós mostramos um pouquinho para vocês, tá? Então é fantástico. E para as pessoas que precisam, que querem fazer, Mônica, onde te encontra, como que faz? É muito fácil de me achar. Aqui está o meu Instagram, Mônica Carrajoibá. Caraccio, italiano. Meu marido fala Caraccio. Eu também, eu estava achando que era no espanhol. Então, a gente tem um trabalho muito legal, além da constelação, tem o tarô, a gente tem também um trabalho religioso, espiritual também muito bonito. E fica o convite, né? Eu
faz 28 anos que eu lido com o ser humano, sabe? Mas a constelação para mim foi algo que mais mexeu comigo, que mais mudou. E muda rápido, né? Muito, muito. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a forma que eu comecei a tratar e entender a minha filha, meu marido, toda a harmonia. Cada um vai para o lugar certo, né? Onde é. Cada um ocupa o seu espaço, né? É isso. Adorei, maravilhosa. Ai, vou fazer um dia uma constelação também. Obrigada, viu? Eu Adorei. costumo dizer que a pessoa precisa estar muito afim de constelação. Eu costumo dizer que constelação não é algo que se dá de presente. É algo que a pessoa precisa realmente querer. Alinhar tudo. Ali você mexe, você chora, você se harmoniza, mas a cura é incrível. A cura é incrível. A cura é incrível. Física, emocional, espiritual, psicológica, financeira, é a cura, né? Então, de novo, nós somos herdeiros do nosso passado e a gente precisa entender qual é o nosso lugar aqui. Nosso passado. É isso aí. Obrigada, maravilhosa. Amei. Amei. Estou quase fazendo uma constelação aqui, ó. Eu ia ficar aqui. Vou fazer assim, eu vou para o intervalo comercial, 1 minutinho só e a gente volta já já. É lindo.